Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo. Você está no canal Rumo ao Sonho Americano. E hoje é quarta-feira, então é dia de live. E hoje o nosso convidado, ele é muito especial. Ele é tão especial que já é a segunda vez que ele vem aqui. E quem sabe eu o chamarei outras vezes, porque ele tem muito conteúdo bacana para compartilhar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Mas antes disso, deixa eu chamar ele aqui. Chega para cá, Felipe. Boa, boa, cheguei. Muito obrigado, obrigado, Bruno. Tô muito contente de estar aí novamente. Espero contribuir com bastante conteúdo para você. E vamos lá, vamos falar de Estados Unidos, né? É isso aí. Então, para quem não acompanhou a nossa primeira live, né? Primeiro, claro, corre lá e acompanha depois que você assistir essa. Mas eu vou apresentar aqui de novo o Felipe, né? É o Felipe Miranda. Ele é contador, como ele gosta de ser chamado, mas além de contador, ele é muitas outras coisas. Hoje ele vai contar um pouquinho aqui pra gente, porque realmente assim, não é porque eu tô na presença dele não, mas é um cara excepcional, um cara que conhece sobre tudo, um cara que tem vários business e todos eles de sucesso. Então, eu acho que a melhor pessoa para a gente chamar aqui para bater um papo sobre coisas técnicas, né? Que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito específico, que é um dos mercados onde ele atua, né? O mercado financeiro. O Felipe aí ele tem uma corretora de investimentos, né? Eu vou deixar depois o Felipe contar um pouquinho mais, mas só já para te dando uma noção, né? Ele, além de ser muito bem sucedido na área de contabilidade, ele tem uma corretora de investimentos, né? De dolarização, né? De paridade de moeda, chamado 305. E hoje ele vai contar um pouquinho desse mercado, né, de como ele entrou nesse mercado, o porquê ele entende que isso é importante, e claro, ele tem tido muito sucesso, né, nessa área, então eu imagino que ele tem muito a agregar com a gente. Beleza, Felipe? Fala um pouquinho aí pra Boa. gente, se apresenta novamente se você quiser, e já pode emendar aí explicando o pessoal como que é seu trabalho, esse especificamente, né, talvez a gente possa até entrar em Aham. outros prismas de trabalho aí, mas esse daí, fala um pouquinho pra gente. Legal, legal. Desse jeito você me deixa constrangido, né? Não sei nem como começar, depois de tantos elogios, assim, a gente fica até meio que sem graça, mas, bom, falando um pouco da atividade em si, né, hoje a gente tem uma corretora, esse é o carro-chefe da companhia. A gente basicamente é uma corretora de câmbio online, onde a pessoa ela pode fazer tanto o envio de reais, por exemplo, aqui para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo. Além disso, né, nós temos ali a pessoa, caso ela queira, ela tenha interesse de fazer o próprio investimento dela, às vezes a pessoa ela gosta disso, né? Tem gente que gosta de fazer trade, tem gente que gosta de operar em índice, gosta de operar agora está muito em alta, falar de Bitcoin, a pessoa ela gosta de operar no mercado mesmo, né, na bolsa de valores. Então ali também é uma plataforma onde você também pode operar, você também pode fazer seus trades e bom, e basicamente esse daí hoje é o nosso carro-chefe. Claro que eu por formação sou contador, né, adoro isso e muitas vezes a gente está sempre conversando sobre a questão tributária, a questão legal e principalmente eu sou contador em 2 mundos, 2 universos, né. Sou contador tanto no Brasil por formação e aqui nos Estados Unidos por equivalência, que foi onde eu consegui meu green card por habilidades especiais na área de contabilidade. Bom, se deixar eu falar, eu vou falar o dia inteiro, tá? Não me segura, pelo amor de Deus. Não, vai. Vamos que esse assunto é muito legal. Então, assim, vamos focar um pouquinho mais aqui Uhum, do que eu pensei para essa conversa, porque a gente vê tá. realmente o mercado financeiro muito movimentado nas últimas semanas, né? Que nem você falou Aham. aí, tem uma alta absurda do Bitcoin, depois uma queda, né? Teve aí essa questão da B3 que teve bilhões, né, de reais aí saindo da B3. Então, assim, são coisas que infelizmente, né, em alguns momentos, porque a gente fala também do nosso país, da economia do nosso país, né, e eu sei que você está nessa área, você vive isso, você respira isso 24 horas por Uhum. dia, praticamente. Então, me fala um pouquinho, né, do que você tem visto, o que você tem entendido do mercado desses últimos dias, o que pode estar acontecendo para isso, não, né, quais são as razões para isso estar acontecendo. Uhum. Nos fala um pouquinho disso daí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, ô Bruno, é separar os universos, né? Porque agora, aparentemente, nós temos aí 3 grandes universos, principalmente para discussão. Nós temos o cenário Brasil,
nós temos o cenário Estados Unidos e nós temos o cenário Bitcoin, né, que são o universo criptomoedas, né, que está bastante em alta. A gente pode falar um pouquinho sobre cada um. Olhando para o cenário Brasil, que acredito que seja onde a maioria das pessoas elas estão te ouvindo, elas estão te vendo, elas ali sonham estar aqui nos Estados Unidos como você está, né? A gente tem a questão principalmente de um problema político, né? É óbvio que eu não tenho político de estimação, acho que isso é muito, muito importante falar, porque às vezes a pessoa ela fala: "Ih, lá vem ou é bolsonarista ou é petista", e as pessoas resolveram polarizar muito essa coisa, né. E Uhum, hoje eu gosto da ideia de que o governo ele não mexa nas minhas coisas, ok? Eu acho que isso é muito, muito importante, tanto é que, assim, eu tenho escrito um livro que vai logo lançar, né, não sei nem se eu falo o nome por enquanto, vou manter por aqui, quem sabe até o final dessa live eu comento um pouco mais, mas assim, eu gosto da ideia de eu poder administrar o meu próprio recurso do jeito que eu entendo. Eu acredito muito naquela questão de dê a César o que é de César, que é a questão de se pagar os impostos de maneira correta, mas eu não acredito numa supertributação. Então isso acaba me incomodando um pouco. E aí quando eu olho, por exemplo, imagine você, tá, Bruno? Vamos tentar desenhar um cenário como esse. Imagine que eu e você a gente morasse na mesma casa, ok? Vamos desenhar esse cenário hipotético. Nós estamos morando na mesma casa e a gente decide, olha, quem é que vai organizar a casa? E aí você fala, Bruno, você pode ser o cara ruim da história? Você não se incomoda de eu desenhar você como o cara mal fica da coisa? tranquilo, fica tranquilo. E aí você fala assim: "Cara, deixa que eu organizo toda a parada da casa aqui, você contribui", fala pra mim, né, pra eu contribuir com você de alguma forma, pra eu dar um dinheiro pra você, pra que você possa pagar o aluguel, dar as melhores condições. Por exemplo, eu tenho um quarto meu, você vai me dar as melhores condições, vai conseguir arrumar ali, vai proteger, vai colocar uma cerquinha elétrica, sabe, vai pintar a casa, fazer a manutenção da casa com de uma maneira adequada, sabe. E aí, de repente, cara, eu tô te dando meu aluguel, tô pagando o aluguel, na expectativa de ter um benefício de quê? De ter uma casa adequada, uma casa segura, uma casa limpa, uma casa, sabe, realmente boa para morar, e eu tô fazendo a minha contribuição daquilo que você exigiu de mim e tá tudo certo, ok? Só que de repente, cara, eu chego nessa casa e primeiro, você não colocou cerca elétrica, a casa tá sem porta, tá uma bagunça, e aí eu falo: "Pô, meu, mas o que que tá acontecendo, né?" Aí eu vou lá no teu quarto, né, porque são quartos separados nessa história que eu tô desenhando aqui da minha cabeça, né. Eu vou lá no seu quarto e, cara, ali no teu quarto você tem uma cama king size, né, aquela cama king size californiana, sabe, que é enorme, gigantesca, com molas ensacadas, sabe, você tem um papel de parede lindo, maravilhoso, tudo maravilhoso. Basicamente você tá pegando o dinheiro do meu aluguel, que é uma contribuição para um bem geral e tá usufruindo diretamente só para você. E de repente você fala: "Ó, Felipe, é o seguinte, os gastos da casa estão aumentando e eu preciso que você contribua com mais aluguel, com mais dinheiro". Cara, qual que é a sensação que eu vou ter a esse respeito? É uma sensação de indignação. Eu vou ficar Uhum. muito fulo da vida, porque, cara, você tá pegando o meu dinheiro, em vez de fazer algo social, algo para nós, você tá fazendo para você, né. E aí trazendo isso para o cenário econômico brasileiro, basicamente é isso que o governo atual tá fazendo. E me entenda, tá, eu não é um ataque a governo ou qualquer coisa assim, mas eu olho números, eu olho economia, eu olho o que está acontecendo. O governo basicamente tá gastando mais do que arrecada, não está provendo os elementos essenciais para essa casa chamada Brasil, e cara, agora ele resolveu simplesmente falar: "Olha, agora você precisa contribuir mais". Então todo mundo sofre com isso, só que eu não me sinto seguro mais. Eu não acho que está organizado mais. Eu acho que na verdade está um caos, e ele falou: "Olha, o meu custo aumentou e eu preciso que você contribua mais". Então, essa é a minha indignação, e quando a gente olha num cenário econômico brasileiro, é exatamente o que está acontecendo, entendeu. Não sei se eu fui claro, se eu me estendi muito nessa nessa anedota, mas eu Não, vou contando, entendeu. foi bem assertivo e assim, né, claro, né, para o pessoal entender, a gente não tem realmente nenhum político de estimação, mas claro, a gente tem uma linha que a gente adota, que Uhum. nós somos, né, pessoas que a gente
tem que ter o nosso direito, a gente paga o nosso imposto, mas para que ele seja realmente utilizado, né, que nem o exemplo que você falou, para o que foi feito para fazer, né? Não em benefício próprio ou alguma coisa nesse sentido. E não faz sentido ver que, né, infelizmente, né, falando, a gente não está falando mal do governo, mas a gente está Uhum, analisando o cenário econômico atual. Infelizmente está uhum, muito ruim, né? As pessoas estão tirando dinheiro do Brasil e a cada fala infeliz que acaba tendo, né, por parte do governo, as pessoas ficam uhum. mais incertas ainda sobre o país. Daí tem algumas medidas até extremistas falando assim, não, mas vamos taxar super ricos, né? E eles mal sabem que todos os países querem os super ricos. Se É você acaba isso. taxando um super rico, o que ele faz? Ele fala: ó, vou tirar esses bilhões de reais que eu tenho aqui e vou levar ali aqui para o lado, para o Uruguai. E lá eles Uhum. não me taxam. Né? Vou É levar isso. lá para os paraísos fiscais, que usada de maneira correta, eles têm uma estratégia de Totalmente legal. levar totalmente legal, né? Então, assim, Uhum, são coisas que a gente fica indignado porque não são medidas que acabam beneficiando o povo, né? Acaba uhum. beneficiando pessoas, né, para si mesmo, é que nem você falou, no exemplo que você usou, você foi cirúrgico. Então, assim, são coisas que a gente precisa analisar, né, são coisas que a gente precisa entender o porquê que a economia tá assim, por que o dólar sobe tanto, por que estão tirando dinheiro da B3, isso tudo, Isso aí. infelizmente, é análise do mercado, né, o mercado ele se precipita a ações que o governo está tomando. E daí, na hora que você percebe que as decisões não estão sendo assim, pensando para o mercado financeiro, tão boas, o mercado já vai se antecipando e as coisas, infelizmente, tendem a cair e a não melhorar, né? Exatamente, Falei exatamente. besteira, E não? não, de jeito nenhum, na verdade é exatamente isso. Aí você imagina nesse exemplo que a gente tá desenhando da casa, né, eu olho uma casa caindo aos pedaços no qual o Bruno, que é o governo nesse exemplo, né, quer me tributar mais, quer aumentar mais a minha carga, quer aumentar mais o meu aluguel, e eu olho a casa da frente. Essa casa da frente tá linda, maravilhosa, toda bem construída, e o cara fala assim: "Olha, meu, é o seguinte, o meu aluguel aqui é a metade do preço do aluguel que você paga hoje. E você vai e vem aqui pra você ver o seu quarto". Aí você olha aquele quarto lindo, maravilhoso, e você fala: "Meu, o que que eu vou fazer automaticamente? É natural, eu vou sair dessa casa e vou para outra casa, onde eu tenho melhores condições". Então, quando o Bruno ele trouxe a questão da saída de dinheiro, as pessoas elas não percebem, né. E cria-se, Bruno, isso é muito engraçado, sabia? Porque se cria uma imagem na cabeça das pessoas de que o rico ele é malvadão e ele tá indo embora e tal, 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 só que as pessoas, muitas delas, se alegram e falam: "Ah, o rico tem que ir embora mesmo, porque ele só quer explorar a terra, só quer não sei o quê". Só que deixa eu avisar para as pessoas que estão ficando, a casa não vai deixar de existir. E a conta vai ter que ser paga do mesmo jeito. Se não tem mais o rico para pagar, né, o empresário, o empreendedor, o capital intelectual para pagar, a pergunta que fica é: quem vai pagar essa conta? Obviamente é quem ficou. Então, não pense em você, porque quando foi na campanha política, foi dito que quem ganhasse R$ 5.000 não pagaria mais imposto de renda. Só que é o seguinte, o governo ele implantou um normativo agora no final do ano de 2023, Bruno, no qual ele tributa as pessoas, né, em busca dos super ricos, em 15% todo o dinheiro que está fora do Brasil. Mas, E aí o que que o pessoal começou a fazer? Eu vou embora. Aí o governo não arrecadou o dinheiro que ele esperava que ele arrecadaria, apesar de ter sido um recorde de arrecadação da história do Brasil, beleza? Em janeiro a gente bateu o recorde de arrecadação. Ele não arrecadou o que ele imaginaria que ele arrecadaria, por quê? Porque ele está gastando mais do que ganhando. Que ele teve que fazer? Não, esquece, os R$ 5.000 de isenção do imposto de renda não tem como. Se fizer isso, a União quebra. E aí, o que que aconteceu? Cara, agora o pobre que ganha 2.000, 2.000 e pouco, já tá pagando imposto de renda. Poxa, isso dá uma dó. Isso é realmente uma sensação de: "Pô, que sacanagem". Mas uhum. existe, não sei se você sabe, Bruno, se você me permite, se eu estiver falando demais, me corta, tá? Não, não, Fica tranquilo, mano. super à vontade aí. Fica à vontade, Existe fica à um vontade. estudo que chama curva de Laffer, né. Esse estudo diz o seguinte: se o governo ele pesa muito a mão em cima de você, né, o que que as pessoas naturalmente tendem a fazer? Sonegar. Então, naturalmente, elas tendem a sonegar mais. Se o governo e isso dificulta a arrecadação, diminui a arrecadação. Se o governo tira a mão,
né, as pessoas tendem a contribuir mais, ou seja, é a ideia do aluguel. Se você se você cobra de mim baseado o meu aluguel, né, baseado naquilo que eu ganho, tá tudo certo, né, e aí você fala: "Não, cara, eu vou cobrar algo justo", eu tenho a tendência a contribuir mais. Mas se você começa a realmente a pesar a mão em mim dentro desse aluguel, eu começo a mentir para você e falar: "Em vez de eu ganhar 10, eu ganho 3, tá, Bruno? Então você vai me cobrar bem menos e eu estou sonegando sobre os 7". Então, existe uma curva aí em que se o governo pesa demais a mão, as pessoas elas tendem a sonegar mais. Só que isso faz com que o governo tenha que pesar mais ainda a mão, ao passo de discutir, por exemplo, será que se eu fizer um Pix não deveria ter lá o imposto, né, para poder Uhum. que agora não existe mais, mas até então Uma tarifa, existia né? a tarifa, a CPMF, né? Existia, será que não deveria ter isso? Porque ele tentou cobrar os ricos. Só que o que acontece, Bruno? O cara é rico, o que que ele faz? Ele vai morar fora do Brasil. Ele sai e fala: "Brasil, beijo, no dia que vocês estiverem honestos, tiver tudo certinho, eu volto". Enquanto isso, meu amigo, eu vou morar num lugar em que pelo menos eu tenha condições de ficar bem, né. E é isso que tem acontecido no Brasil. Nós batemos o recorde aí no mês passado de saída de capital estrangeiro, já estávamos batendo o recorde do ano, né. E aí no mês passado a gente bateu com 2,1 bilhões de dólares saindo. Cara, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro saindo. E as pessoas falam: "Cara, mas ainda bem, tá saindo é o capital estrangeiro". Esse capital estrangeiro é que faz a máquina girar. É o que faz todo o movimento público acontecer. Sem esse capital estrangeiro, sem essa tributação, você acha que o governo vai tirar da onde? Vai tirar do bolso daquele que não tem condição. Infelizmente, ou seja, é igual a parábola, né, dos talentos. Aquele que tem muito, o que ganhou mais, né, que multiplicou, sobre o muito ele vai ser colocado. Aquele que tem pouco, até o pouco que tem vai ser tirado. Então isso é doloroso, cara. Isso é Uhum. doloroso pensar, numa situação em que o brasileiro está sofrendo, você entende? Então, eu acho que é mais ou menos esse cenário que a gente tem vivido no Brasil. Eu não quero ser alarmista, né, já sendo. É. Não, e eu até já ia comentar sobre isso, né, porque assim, nosso intuito, claro, não é chegar aqui e falar assim: "Nossa, você que está aí no Brasil, né, você, né, não", sei lá, eu ia até usar uma palavra aqui ruim, mas você vai se ferrar, não é tão palavrão isso daí, né. Você vai se Aham. ferrar porque está aí. E daí as pessoas devem pensar: "Pô, mas vocês estão morando aí nos Estados Unidos, o que que vocês têm, né, o que que vocês podem falar sobre aqui?". Gente, na Uhum. realidade, assim, a nossa família inteira do Brasil, né, as pessoas que a gente ama estão no Brasil. O Felipe tem É, negócios no Brasil. Então, sim. assim, na realidade, a gente fala porque a gente quer que você entenda realmente, né, primeiro como é que é a economia, porque infelizmente não está das melhores, para você, né, talvez ali se antecipar, fazer mais dinheiro, né, e daí a gente vai até entrar no negócio do Felipe, realmente você conseguir se proteger disso, porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente que passa necessidade, que esse imposto a mais vai fazer falta, mas a gente sabe que tem muita gente lutando, batalhando, ganhando dinheiro, Uhum. fazendo acontecer, né? E daí, meu, só que só não basta isso. Você precisa sim fazer tudo isso, ganhar muito dinheiro, mas você precisa saber o que, que você faz com esse dinheiro também. E daí a gente vai até Uhum. entrar nesse ponto com o Felipe, porque, como eu falei, o Felipe, né, tem tido muito sucesso nessa área dele, não à toa, porque é um produto bom, infelizmente, porque o cenário, né, tem essa parte ruim, mas para o tipo de negócio que o Felipe atua, está sendo muito bom, porque as pessoas que têm essa consciência, ela está fazendo essa migração, ela está se protegendo, ela está fazendo toda uma migração para capital estrangeiro, principalmente o dólar. Então, Felipe, fala um pouquinho disso daí, né? Que nem eu falei, a gente não está aqui mais para alarmar, mas pelo menos Uhum. para você entender como que funciona realmente e o Legal. porquê, né, a gente entrando nesse mercado que você atua hoje está dando tão certo. É isso aí. E na verdade, assim, Bruno, eu posso também falar muita coisa mal aqui dos Estados Unidos, não tem problema nenhum, a Sim, gente pode contar todos os podres dos Estados Unidos, né, porque existe podre em todo quanto é lugar, infelizmente não existe um país perfeito, e a gente escolhe aquilo que traz mais equilíbrio pra gente, que faz sentido baseado naquilo que a gente acredita como ser humano, como família, né. Mas enfim, até contando um pouco dessa história, né, do processo de dolarização em si, tudo começou, Bruno, quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos em 2020. O dólar era mais ou menos 3 e pouquinho. Eu já achava super caro, né? Hoje a gente tá batendo aí mais de R$ 5 por dólar, né? E se você fizer mais ou menos a tua conversão
você vai ver que mundialmente você perdeu 40% do teu poder aquisitivo no exterior, né. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu resolvi dolarizar meu patrimônio, já era tarde demais. Já tinha passado o tempo demais, né, eu fui dolarizar, o dólar já estava mais de 5. Em algum momento eu dolarizei ali no auge da pandemia, no qual a gente bateu ali 5,50, tivemos em alguns momentos 5,60 fazendo a conversão, né, isso eu tô falando de algo que eu fiz de conversão, porque antes não havia-se o controle cambial, e que era muito bom, porque é um mercado real, né, o que está acontecendo no mercado, e aí fez toda essa conversão, isso foi doloridíssimo. Bruno, voltei? Oi, voltou, voltou. Voltei, Travou voltei? tudo aqui, Onde mas eu voltou. parei? Sobre Eu o controle de câmbio, De que câmbio, legal. Então, e isso daí aconteceu principalmente, né, no momento que não havia controle de câmbio, e para mim isso foi muito dolorido, né, fazer toda essa conversão, perder tudo aquilo que eu tinha construído, um patrimônio que eu tinha construído ao longo de anos, perder porque o dólar estava super, não é que o dólar estava super valorizado, é que a nossa moeda estava muito desvalorizada, o real, né. E aí eu falei: "Cara, as pessoas não podem fazer isso, não pode acontecer isso com as pessoas, elas têm que entender que dolarização é o melhor caminho, né. Mas como que eu posso explicar para as pessoas que dolarização é o melhor caminho? E por que que eu acredito muito na parte de dolarizar o patrimônio, por que que eu acredito muito na parte de se investir em dólar? Porque hoje, Bruno, só para você ter noção, existem 3 coisas extremamente valiosas no mundo, tá. Basicamente é o dólar, que hoje ele representa mais de 60% da reserva mundial de dinheiro, tá. Nós temos aí o ouro, só para você ter noção, o euro, que é o segundo colocado, cara, ele representa 20%. Ou caramba, seja, o dólar é extremamente significativo como reserva mundial. Inclusive o Brasil tem dentro da reserva mundial dele, dentro da reserva dele de dinheiro, é dólar, tá. caramba. Então, a gente está falando que hoje a reserva mundial de dinheiro é dólar. Então, qual é a moeda mais forte? Né, aí eu estava falando dos 3, né, que é o dólar, o ouro, e até então as pessoas elas iam também muito para o petróleo. O petróleo está enfrentando um momento de crise, é um outro cenário, e as pessoas elas têm migrado de pouco a pouco para o Bitcoin, que é uma criptomoeda e tudo mais, justamente por causa dessa garra penosa que o governo ele coloca sobre as pessoas, né, não só o governo brasileiro, mas de uma maneira geral, né. Mas enfim, olhando para o dólar especificamente, né, quando você olha para o dólar, você vê ele como relevância mundial. Em algum momento, cara, o dólar se tornou a moeda do mundo. E hoje, qual é a chance, né, do dólar deixar de ser a moeda mais forte do mundo? Tecnicamente, de hoje para amanhã, zero. Se o dólar, porque todo mundo tem reserva em dólar. Se o Uhum, dólar deixa de valer, o que que vai acontecer com as reservas de todos os países? Vai queimar essas reservas. Ou seja, aquilo que era proteção para os países acabou. Então, qual outro país eu posso substituir o dólar imediatamente caso não exista dólar? Hoje não existe. As pessoas falam muito sobre China, sobre Rússia, que eles estão fala sobre o BRICS, né, que as pessoas estão tentando, mas cara, isso não vai acontecer, pelo menos não pela próxima década ou 2, porque tem-se que mudar muito o cenário econômico. E por isso eu me sinto muito tranquilo de trazer o meu dinheiro para dólar. Hoje o meu patrimônio está dolarizado, Bruno, tudo está dolarizado, apesar de eu ter tomado o baque de 40%, né, do meu patrimônio em real para dólar, foi a decisão mais acertada que eu fiz em termos de proteção, no qual eu hoje eu diria para as pessoas, o dólar ideal no Brasil é acima de 6. Esse é o dólar ideal que os especialistas trazem, tá. Economicamente olhando e tudo mais, ele seria acima de 6. O governo ele tem feito um esforço descomunal para que o dólar se mantenha no patamar de 5, mas o que que ele está fazendo para que ele se mantenha no patamar de 5? Queimando a reserva que ele tem. Ele vai ter que queimar essa reserva para que oferta e demanda, né. Se eu uhum. tenho muita gente ofertando, o preço tende a cair, que é o que o governo está fazendo, ele está tentando equilibrar as contas queimando a reserva. Só que vai chegar uma hora que ele não vai ter mais reserva. Imagina, Bruno, que o governo começou com 1,3 trilhões de dólares de reserva.
A última vez que eu olhei, ele estava com 800 bilhões. Ou seja, ele está queimando a reserva dele. De alguma forma, está indo embora essa reserva. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, na Argentina. Na Argentina, onde o presidente agora que assumiu, que foi o Javier Milei, né? Milei. Ele pegou a Argentina devendo da reserva. Ou seja, ela estava negativa em bilhões de dólares. Ele já reduziu isso um tanto, mas o objetivo dele é que realmente chegue a uma reserva positiva, porque ele tem a intenção de dolarizar toda a economia ali na Argentina, tá? Então, quando eu olho esse cenário, eu penso, cara, qual é o melhor cenário? Dolarizar. Eu tenho que proteger o meu patrimônio. Como? Dolarizando. Qual é o melhor cenário? Quando é a melhor data para se dolarizar o patrimônio? Foi em 2023. E qual é a segunda melhor data? Hoje? Agora? Entende? Então, assim, as pessoas elas têm que começar a olhar para isso e começar a se proteger, você entende? Entendi. Deixa eu até fazer uma pergunta, né, que você comentou Uhum. que hoje seu patrimônio é tudo dolarizado, mas as pessoas podem pensar que é porque você mora aqui. Primeira pergunta, né, para quem não mora aqui, também você acha importante, né, fazer essa dolarização? E a segunda, para quem mora aqui, porque, né, não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que, como a moeda é muito forte, o que elas fazem? Meu, sobrou uma graninha aqui, sei lá, $500, Manda pro vai, Brasil. vai transformar 2.500, vou mandar para o Brasil. Você acha que Uhum. isso é assertivo, sendo que a pessoa mora aqui? Ou não? Vai depender de cada um também? Não sei, me fala um pouquinho mais tecnicamente. Bruno, olhando para a pessoa que mora aqui e manda o dinheiro pro Brasil, eu só tenho uma pergunta para ela. Eu falo, cara, você trocaria uma Ferrari por um Fusca? Em termos econômicos, ok? Uhum. Se hoje os Estados Unidos representa 60% da reserva mundial como a economia mais forte do mundo, o Brasil hoje, ele representa em termos econômicos, cara, menos de 2% do movimento mundial. Ou seja, é ridiculamente ínfimo. Ele é importante? Sim, é relevante, porque tem países que nem ocupam a posição de 2%, né? Mas assim, ele é ínfimo frente à economia mundial. Aí a pergunta é, cara, você trocaria uma Ferrari no qual você está vivendo por um golfão, né? Você vai sentar naquele golfão antigão, Sapão, lembra tal. aquele? É, o sapão, é isso aí, meu, é desse jeito mesmo. Você não vai fazer, cara. E muita gente faz exatamente isso. Por quê? Porque agora tá deitado na grana, né, do 5 para 1, fala: "Cara, agora eu tô rico no Brasil". Quando que eu uso o real? Eu uso o real quando eu tô visitando o Brasil, pra mim faz sentido, né, eu converto aquilo que eu preciso. Tenho negócios no Brasil, mas à medida que já vai tendo a distribuição de lucro, eu já vou dolarizando tudo isso, não fico com isso no Brasil. Tenho muito receio e enfim, mas eu não quero polemizar a esse respeito, tá, não faz sentido a gente abrir isso aqui, É, não mas vamos alarmar são a galera, opiniões né? são opiniões pessoais minha, Aham. mas assim, como que eu diria, a pessoa que tá no Brasil, cara, você pode dolarizar o teu patrimônio. Você pode dolarizar o teu patrimônio e ganhar ainda pela variação cambial. Você pode trazer o teu dinheiro para corretoras internacionais, ter a proteção que é o câmbio, ou seja, se o dólar valorizar muito frente ao real, cara, o cara ganhou rios de dinheiro. Além disso, ele pode fazer investimentos no exterior. A gente tem várias opções aqui, eu mesmo aplico em várias opções de investimento no exterior, em algo que eu acredito, tá? Uhum. Porque ou ela vai deixar lá no Brasil, perdendo dinheiro para inflação. Aí o pessoal fala assim: "Ah, então tá bom. Eu vou investir em outra coisa no Brasil, por exemplo, em patrimônio, em casa". Eu conheço vários amigos, tá, não sei se a pessoa que tá ouvindo aí, você, ela pode até deixar no comentário, mas eu conheço vários amigos que têm casa no Brasil hoje, que a casa simplesmente valorizou. Não valorizou, tá, a realidade é que a casa inflacionou, ou seja, ela saiu de 200 e foi para 600, não é porque ela valorizou, ela inflacionou, tá. E aí a pergunta é: quem é que tá comprando essa casa? E o cara tá lá há anos tentando vender, mas ele fala: "Não, mas eu tenho meu patrimônio de 600.000". Meu amigo, deixa eu te falar, você tem aquilo que você pode vender, aquilo que pode virar dinheiro de volta. Se você fala que tá pedindo para uma casa 600.000 reais e você não vende, quanto você tem de fato? Aquilo que vende. Se a casa, você só consegue vender ela por 300, quanto a casa vale de fato? 300, não é 600. Entende? As pessoas elas tendem a também inflacionar, né, o patrimônio.
isso é muito cultural, né, cultural É, nosso da gente chegar em rodinhas de amigo, "Eu tenho lá meu patrimônio gigantesco, Bruno, eu ganho muito e tal e tal", e por quê? Porque eu quero falar que eu tenho. Vou dar um exemplo, meu pai e minha mãe têm uma casa que, pela avaliação dos corretores, ela vale de 600.000, 650.000, ok? Mas, cara, não se vende essa casa. É impossível de vender essa casa. E não é foi por falta de tentativa. Mas não vende, por quê? Porque quem tem esse dinheiro não vai colocar numa casa que na verdade deveria valer no máximo 300, 350, entende? Por 300, 350 eu vendo? Vendo. Esse eu vendo fácil, eu vendo ok, né, eu vendo não fácil, eu vendo ok no mercado. Só que aí você fala: "Cara, com 300, 350 eu consigo comprar outra casa mais ou menos equivalente?". Não, não consigo, ou seja, você queimou o teu patrimônio. E aí o que que acaba acontecendo? Você ficou estacionado num bem que só te dá manutenção, só te dá despesa, e se você não paga o IPTU, você perde esse bem. Se você enfim, você tem uma série de malefícios em se ter esse bem. Então qual que é o ideal nesse cenário, Bruno? O ideal nesse cenário, cara, é dolarizar. Pega o dinheiro, envia. Hoje tem vários bancos aí, tanto para quem eu tenho clientes, Bruno, que o cara nunca pisou nos Estados Unidos. O cara nunca veio nos Estados Unidos, ele tem conta bancária, ele tem empresa, ele tem negócios aqui. Ele vive em dólar morando no Brasil. E vamos ser sinceros, esse é o melhor cenário, né. sim. O cara não viver em dólar, né, ganhar em dólar, mas não viver em dólar, porque o custo aqui é alto de vida, né. Se você converte, acaba sendo alto, mas se você poder viver em real e ganhar em dólar, meu amigo, você estourou a boca do balão, né, essa é a Perfeito, né. verdade, né. A gente comentou sobre isso na última live que eu bati um papo aqui com o Lucas, a gente falou sobre isso, né, por sinal se você não viu, volta lá, depois eu vou deixar também linkado aqui, é muito legal esse conteúdo e o que o Felipe está falando faz todo sentido, porque também tem estratégias para você fazer isso, né, estando aí do Brasil, ganhar em dólar realmente é o melhor mundo que você pode ter, é você pagar um e ganhar cinco, então isso daí não tem dúvida. Mas o que você falou que eu acho muito interessante é essa cultura nossa de ter comprar móveis, sabe? E a gente sabe, porque antigamente todo mundo falava assim: não, você precisa comprar a sua casa. E eu caí nesse conto, né? Eu comprei o meu apartamento na época, depois eu fui, financiei lá uma casa na planta até entregar. E assim, cara, a gente fica tão cego, vamos dizer assim, nessas coisas que a gente não para fazer conta. E na hora que você Uhum. começa a fazer conta, você fala assim, cara, eu tenho um financiamento de 30 anos. Olha aí, eu fiquei na casa, no apartamento de 4 a 5 anos. Depois eu tentei vender, fiquei quase um ano tentando vender. Vendi ela bem abaixo do mercado, porque eu queria me desfazer dela, do apartamento, queria para uma casa. Depois, a casa que eu comprei na planta demorou horrores para eu conseguir vender. Na realidade, eu fiz um acordo ainda com a construtora, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar realmente se faz sentido isso para você, né? Eu gosto muito de pensar que se você tem hoje um capital bem robusto, vamos dizer assim, você quer comprar uma casa, meu, beleza. Mas se você está começando a vida hoje, você tem que fazer essas contas, porque dinheiro parado ali não faz sentido nenhum. E outra, Isso. no caso específico da sua mãe, ainda é um dinheiro total. Eu imagino que a casa esteja quitada, né? Mas imagina Uhum. para quem começa a fazer um financiamento hoje, de 30 anos, e em 3 anos se arrepende. Na hora que vai fazer a quitação, talvez ela vai pagar mais do que ela começou pagando, porque assim, os juros Uhum. compostos é absurdo. Então você precisa pensar um pouco mais, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque as pessoas vão fazer você acreditar nesses ciclos da vida, né? Que você precisa estudar, fazer faculdade, entrar numa empresa e ficar lá até se aposentar. Né? Daí você precisa primeiro pensar, meu, será que vai ter aposentadoria ainda? Segundo, será que vale a pena eu fazer uma faculdade hoje? Ou vale a pena eu investir talvez num curso para começar a gerar dinheiro? Daí depois, na hora que eu fazer sentido, sabe, parar de fazer as coisas no automático? E assim, eu tô Uhum. falando por mim, eu fiz muitas coisas na minha vida no automático, sem pensar Uhum. muito. E não foi ruim, né? A maioria delas acabou me ajudando muito até chegar onde eu tô hoje. Mas eu acho que hoje, com tanta informação, com tanta facilidade, com tanta tecnologia, você precisa parar para refletir, pensar se faz sentido ou não. Uhum. Ah, todo mundo está indo para cá, mas por que está todo mundo indo para cá? Você olha para trás e fala assim, mas eu não vejo sentido. E não tem problema nisso, né? Hoje está muito mais fácil você tomar essas decisões, tem muitas mais ferramentas. Né? Hoje, para você Uhum. abrir uma conta, você não precisa vir para os Estados Unidos. Hoje, para você ter dólar, você não precisa nem ter o dólar físico, pode estar ali numa corretora.
Então, assim, correto. a minha dica hoje que eu daria para você é: comece a refletir, comece a se perguntar, ser mais questionador, o porquê as coisas são assim, né? Sempre É. foi assim, não precisa ser assim, né? Sabe aquelas, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Não lembro exatamente, mas era uma musiquinha, né? É a síndrome de Gabriela. Então. E cara, não precisa disso. A gente precisa realmente pensar um pouco fora da caixa, porque se a gente quer, né, viver uma vida, acima da média ou uma vida extraordinária, ou até mesmo para você que não quer, você precisa, né, se questionar, né, o porquê das coisas, não só viver no automático. É isso aí. É, Bruno, assim, a gente tem que aceitar todo tipo de pensamento, né. Quando eu olho para esse cenário, tem um influencer que eu acompanho, eu gosto dele, que é o Primo Pobre, né. E basicamente, assim, ele traz um conceito legal, porque o público dele, ele realmente ele fala diretamente, a ideia dele é falar com o pobre em si, tá. E me entenda tá, pessoal, acho que eu não tô falando nem para rico, nem para pobre, eu acho que eu tô falando de uma maneira geral e tô citando o primo pobre aqui no caso, tá? E ele traz um conceito de que, cara, o pobre tem que comprar casa. Ele traz as explicações dele, que para o público dele faz muito sentido, tá? Faz muito sentido. Eu apoio 100% o que ele fala? Não necessariamente, mas para aquilo que é a visão do público dele, faz sentido comprar a casa, tá? Principalmente porque como a gente não teve uma educação financeira adequada, no Brasil principalmente, a gente não sabe administrar o dinheiro. As chances são que a pessoa que não sabe administrar o dinheiro, ela vá perder esse dinheiro no longo prazo. Então o que que ele prega ali naquela situação? Ele fala: "Cara, eh, compra a casa, que pelo menos você sabe para onde está indo o teu dinheiro", tá. Se esse é o teu cenário, é um cenário que você é descontrolado com o dinheiro, né, e a gente tem que ser honesto quanto a isso, principalmente quando a gente olha pra gente, eu não compraria uma casa, ok? Tô falando de mim. Mas se você não consegue ter controle sobre os seus ímpetos, sobre as suas vontades, se você não quer evoluir em relação a finanças e entender como funciona o jogo, cara, se protege, né? Então, de alguma forma ali faz sentido o que ele fala, mas eu, Felipe, particularmente, sou totalmente de acordo com o Bruno. Cara, por que que eu vou empacar meu dinheiro em algo que no fim, se eu for parcelar, né, pensando que eu tô falando com alguém que não tem a totalidade do dinheiro, vai pagar praticamente 2 ou 3 casas no final das contas, né. Então não faz sentido esse tipo de approach quando a gente pensa em termos de investimento, a menos que você vá transformar isso num negócio. Mas se você vai transformar isso num negócio, então sua visão é diferente. Então toda a comunicação aqui se torna diferente também. Agora, se for para você viver, cara, realmente faz a conta. Vê se faz sentido você abrir mão desse dinheiro seu agora, empacar todo esse dinheiro, passar 30 anos, e as pessoas falam: "Ah, mas eu estou investindo em algo para mim". Deixa eu te falar, se você não pagar a sua casa, não pagar a parcela da sua casa, o banco vai vir e vai tomar. E tudo aquilo que você investiu por anos, o que que vai acontecer? Água abaixo, vai para o ralo, entende? Então, tanto o aluguel quanto a casa financiada é só um nome bonito para dizer que a casa não é sua, tá? Então você fala: "Ah, a casa é minha". Não, 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 meu amigo, a casa é do banco. No dia que você quitar ela, ela é sua. "Ah, mas em 30 anos eu quito". Ok, quando for 30 anos a gente senta de novo, conversa, eu vou apertar sua mão e vou falar: "Parabéns, você conseguiu". Mas em 30 anos pode acontecer muita coisa. E o banco ele sabe disso. A Caixa Econômica sabe disso. E ela sabe que a maioria das pessoas não vão conseguir. Ou seja, ela basicamente fica com o teu patrimônio, ela ganha o dinheiro dos anos que você pagou e você ficou sem casa do mesmo jeito. E aí? Isso é uma realidade muito comum no Brasil, tá, Bruno? É doido e eu vivi muito isso, né, eu trabalhei no banco aí por muito tempo e a gente via às vezes o pessoal ali desesperado, né, por não conseguir pagar Uhum. o financiamento. E gente, assim, eu não tô falando aqui o que é certo e o que é errado, né, eu gosto sempre de Sim. falar e repetir isso. Tô falando da minha visão, né, a visão compartilhada aqui com o Felipe. Não tem certo nem errado, você tem que analisar a sua situação, você tem que usar essas informações, tanto da de comprar, quem é a favor de comprar, quanto essas de não comprar, colocar na balança e ver o que vale a pena ou não,
né? A Andressa sempre Uhum. brinca comigo, fala assim, nossa, você põe muito essa frase de tudo que você vai falar, colocar na balança. Mas sabe por que você precisa colocar na balança, né? Usar assim 2 pesos para você pensar, tá? Então, eu vou colocar na balança positiva aqui por que vale a pena comprar, e na balança negativa aqui o porquê que não vale a pena. E no final você vai ver para onde vai pender mais. E daí vai ser uma decisão pessoal sua. Hoje eu me arrependi de ter comprado, porque eu perdi muito dinheiro, fiquei muito travado. Mas assim, foi uma experiência que não foi boa para mim, e tô falando da minha visão, tá? Mas tem gente que vai falar assim, não, mas eu tenho tantos patrimônios e hoje isso daqui me gera renda, enfim, né? Vai ser a sua realidade. Não tem certo nem errado. Pensando financeiramente para quem está começando a vida, né? Sim, Uhum. você sabe que não seria uma boa opção, mas vai por você, né? Aqui a gente está realmente debatendo alguns assuntos que Uhum. tende a ver com tudo isso que a gente está falando, mas que nunca a gente vai entrar aí na sua casa e vai te forçar a fazer alguma coisa porque a Correto. gente acha que é certo ou não, entendeu? Sei, boa, boa. Exatamente, cara. Mas, cara, vamos passar aqui. Estamos conversando bastante. Passa rápido, né, cara? Estamos conversando aqui já há Passa muito 40 rápido. minutos, cara. Eu já E eu falei com queria. você, se você deixar a gente vai embora. Não, mas eu queria mais só para a galera entender um pouquinho aqui, né? A gente está falando sobre, né, sobre mercado financeiro, sobre dolarização, e fala um pouquinho, às vezes, para a galera entender por que aconteceu essa doideira aí do Bitcoin, que subiu alucinadamente, daí depois teve uma queda absurda, né? Para quem gosta ou para quem é alienado, né, sobre esse assunto, só para conhecer um pouco. Show, show. Bom, basicamente, assim, a criptomoeda ela vem, não necessariamente só o Bitcoin, mas o universo cripto já vem há alguns anos, né. Tem muitas pessoas que aderiram a esse mercado como forma de fugir do governo, e sim, e muitas vezes ela acaba sendo como forma de fugir do governo. Gente que resolveu trazer esse dinheiro para esse universo para ver se ganha muito dinheiro, você vê que tem gente que fica milionária da noite para o dia, né, porque acreditou nesse negócio. Até então, ela não tinha uma relevância tão grande, então eu digo há alguns anos atrás, e no período pandemia ela passou a ter uma relevância muito grande. Hoje é um mercado trilionário, então nós estamos falando que é um mercado muito, muito grande hoje em termos de negociação. E ela ficou especialmente conhecida agora nos últimos dias, né, porque vai acontecer 2 fatos muito importantes. Um já aconteceu e o outro vai acontecer agora dia 17 de abril, 17, 18 de abril. O primeiro fato foi que uma das maiores empresas do mundo, que é a BlackRock, né, que é um conglomerado de empresas, ela conseguiu aprovar na SEC, lembrando, Estados Unidos, maior economia do mundo, Bolsa de Valores americana, maior bolsa de valores do mundo. SEC é a CVM dos Estados Unidos, né, quem controla a bolsa de valores americana, né, e a BlackRock é a maior conglomerado do mundo em termos de empresas, né. Então nós estamos falando tudo do maior, 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 maior. E aí o que que acabou acontecendo? A SEC, que é a CVM aqui dos Estados Unidos, aprovou a BlackRock colocar o ETF, né, atrelado ao Bitcoin. Isso fez com que as pessoas passassem a olhar, porque antes era um mercado totalmente irregular, né, não tinha proteção, não tinha nada, era um faroeste ali, né, e a BlackRock ela trouxe uma proteção junto com a CVM do maior mercado do mundo, da maior empresa do mundo, da maior bolsa de valores do mundo, que fez com que todos os olhos voltassem para o universo cripto, levando com muito mais seriedade. Nesse meio tempo, nesse interim, tá, a Inglaterra também falou que vai adotar dentro da bolsa de valores deles lá, que é a maior bolsa de valores da Europa, também o Ethereum e o Bitcoin, que também são o universo cripto, tá. Então as pessoas elas estão cada vez mais olhando para esse universo. Além disso, né, agora em abril, a produção, a mineração de Bitcoin vai reduzir pela metade, o que faz com oferta e demanda, Bruno. Simples, né? Se eu tenho menos oferta, né, e uma demanda crescente, o que que acontece com o preço? O Lá em preço cima. sobe, explode. Então a BlackRock, nos últimos dias, ela estava colocando US$ 1 bilhão por dia em compra de Bitcoin. Então, você não imagina, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, né? Eu tô falando de, cara, US$ 1 bilhão todos os dias de compra de Bitcoin. Só que eu não tenho essa quantidade. O que que estava acontecendo? O preço do Bitcoin estava subindo avassaladoramente, né, estava lá no teto. O que que aconteceu essa semana? Uma corretora, ela está na posição 31, né, das corretoras aí de criptomoedas. É uma corretora
relativamente ok, mas não tão grande como, por exemplo, as maiores corretoras como a Binance ou como a Crypto, né. Então ela tá numa categoria ok, mas não é uma das maiores. Um dos clientes dela simplesmente resolveu liquidar 850 bitcoins, que não é muito para o mercado, tá bom? 850 bitcoins dá mais ou menos uns 50 milhões de dólares, mais ou menos. Só que o que o cara fez? O cara apertou o botão errado, Bruno. Imagina você, sei lá, com 50 milhões de dólares, você aperta o botão errado na hora de vender. E você fala assim, corretora, venda a qualquer preço. O que vai acontecer? Se não é uma corretora muito grande, não tem muita liquidez. Não tendo muita liquidez, o que vai acontecer? O preço despenca. Despenca naquela corretora, que foi o que aconteceu. O preço bateu $8.900, ou seja, algo que vale hoje, né, 67, 68 mil dólares, despencou a $8.900 em questão de minutos, né. Então o pessoal ficou louco. Teve até um influencer famoso aí que falou: "Meu Deus, o que está acontecendo, tal". Foi notícia no mundo inteiro, né, tentando assustar as pessoas, porque não é interesse de governo nenhum que o Bitcoin, o Ethereum venha substituir as moedas mundiais, né, mas é uma força inevitável, e tentando assustar as pessoas. Eu até mesmo postei no meu stories, falei: "Cara, você viu que caiu? Então, assim, se você não está preparado para esse mercado, não desce para o play, não venha para cá", né. Mas, assim, basicamente, essa é o contexto. O Bitcoin, qual que é a expectativa daqueles que acreditam no Bitcoin? A expectativa dele romper $100.000. Qual que é o preço target, né? Qual que é o preço alvo daqueles que acreditam no Bitcoin? $1 milhão para cada Bitcoin. Aí eu te falo, por quê, Bruno? O Bitcoin ele vai existir numa quantidade muito limitada, né? Quando não puder ser mais produzido o Bitcoin, ele vai existir numa quantidade muito limitada. Mesmo que todos os milionários quisessem ter um Bitcoin, não haveria Bitcoin o suficiente para todos os milionários do mundo. Então, logo, eu estou falando que ter um Bitcoin, teoricamente, em teoria, tá bom? Não estou falando que a pessoa tem que pegar tudo, vai comprar um Bitcoin, né? Você ter um Bitcoin, em teoria, faz com que você seja um milionário em algum momento, porque um milionário vai querer o seu Bitcoin. Como Uhum. também pode ser o maior risco da sua vida, né? Porque todo mundo pode falar: cansei dessa parada, e ir embora, e você ficar sem nada também, porque não tem mais ninguém nem para comprar o seu Bitcoin, entendeu? Então, assim, é um mercado de alto risco, tá, Bruno? É um mercado para quem realmente tem estômago, né. Você primeiro precisa, claro, ter um dinheiro para você investir ali, ter um dinheiro que talvez nem te faça, né, entre aspas, "falta", porque você sabe que é um mercado que vai oscilar, você pode estar um dia milionário, outro dia ali desesperado, porque você quase perdeu todo o seu dinheiro. Mas é realmente, assim, um assunto que está muito em pauta, né, o pessoal gosta muito de falar, né, e eu sei que você gosta muito desse assunto também, pedir para explicar um pouquinho, porque realmente muitas pessoas não entendem, né, ou têm curiosidade de entender, e realmente, assim, uma explicação bem simples, mas, assim, que deu para entender basicamente como que é, né. E se você Uhum. tem alguma dúvida específica sobre isso ou qualquer assunto, deixa aqui no comentário para a gente conversar um pouco mais, o Felipe pode até entrar um pouco mais, né, em detalhes, né. E, né, caso você ainda não segue ele, vai lá no Instagram dele, Felipe Miranda. Felipe Miranda contador ainda ou só Felipe Miranda? Não, eu troquei porque não dava mais para ficar como contador, né, o pessoal vinha com dúvidas de imposto de renda, eu até respondo, tá, pode ficar tranquilo. Mas aí eu mudei, eu coloquei felipemiranda.invest, que eu acho que ficou mais claro, mais ligado àquilo que eu tenho feito mesmo de fato. Legal, então se tiver alguma dúvida específica vai lá, ou se não, entra no Instagram da corretora, Three oh Five Markets, eles sempre postam algumas notícias bem relevantes aí para o mercado, e é legal para a gente estar atualizado, né, por mais que, né, eu, por exemplo, eu não invisto em Bitcoin, mas eu gosto de estar atualizado, eu gosto de ver, porque é o que é o nosso presente, é o nosso futuro, né, então assim, a gente É não isso. pode descartar nenhum tipo de assunto, a gente precisa ter pelo menos uma noção de algumas coisas, né, que tem a ver com o mercado financeiro, com o dia a dia, né, a gente mesmo morando aqui, a gente tenta acompanhar as notícias do Brasil, porque impacta demais, né? E as notícias Uhum. dos Estados Unidos também, né? Eu acho que a gente pode falar aqui um pouquinho já para caminhar para o fim. Temos eleições, né? O Trump É tá isso. vindo aí, tá vindo forte. O que você acha? O que você pode falar um pouquinho mais aí, né? Infelizmente o pessoal se frustrou um pouquinho com o Biden, né? E É. você acha que esse ano dá Trump? O pessoal que mora aqui, o imigrante, tem um pouquinho de medo dele, né? Acha que ele vai ser destruidor, mandar todo mundo para casa. O que você pode falar um pouquinho das eleições Basi aqui dos Estados Unidos? Muito bom, muito bom. É, basicamente assim, Bruno, quando eu olho, né, economicamente os Estados Unidos precisa de um presidente forte, eu não tô olhando para a questão imigratória no caso, né,
ele precisa de um presidente forte, ele precisa de um presidente que tenha pulso firme, e o Biden não é essa pessoa, né. O Biden é do Partido Democrata aqui, né, e o Partido Democrata geralmente eles têm uma tendência a serem de esquerda, né. É uma voz mais passiva, é um negócio menos agressivo em termo de proteção familiar, em termo de proteção do país, e isso é um problema, tá. É um problema para a economia dos Estados Unidos. Os americanos em si não gostaram do Biden, acreditaram que poderia ser uma respirada em cima do que o Trump é, porque o Trump é aquele cara chucro, o cara que vai para Explosivo, né? cima, Fala o que explosivo, pensa, né? exatamente, fala o que pensa e vai para cima, mas ele é um cara que protege a nação, né. Então assim, eu não tenho problema nenhum com imigrante, eu mesmo sou um imigrante, tá. Uhum. Então assim, Não, e eu vale honro ressaltar aquilo. isso, né, todo mundo fala do medo do imigrante, que o Trump quer mandar todo mundo embora, mas cara, pensa, né, ele tá cuidando da casa, ele não quer um imigrante legal aqui, como em qualquer outro lugar. Você não quer uma Exatamente. pessoa que não seja, legal ali, né, você tem ali um patrimônio, estamos falando de aluguel. Você quer alguém que não seja convidado para morar na sua casa? Não, você quer alguém ali que realmente esteja legalizado, que tenha entrado pela porta da frente, que tá ali É isso aí, contribuindo para o país, que tá é contribuindo isso aí. ali para a economia. Então, basicamente, o que o Trump prega é isso, né? No caso, é fazer com que o imigrante sim seja muito bem-vindo, porque, cara, você pode falar comigo, eu não sei de números, mas não só de brasileiros, mas qualquer nacionalidade, você vê imigrante no país inteiro. Aqui na Flórida, eu acho que não sei se tem um número maior, mas assim, cara, o imigrante ele faz realmente a economia girar, faz a É, economia aquecer. E o que eu entendo dele, e eu acho que isso é até correto, é que as pessoas fiquem legal, paguem seus impostos, seja de maneira correto. correta e contribua com o país. Acho que não tem nada de errado nisso. Correto, exatamente isso. Então, assim, na verdade ele não é contra o imigrante, mas sim contra o imigrante ilegal, que é o cara que sim, gente, ainda tem gente que atravessa via coiote, tem gente que vem a nado ainda para os Estados Unidos. Geralmente esse cara dificilmente, tá, é o cara que vai contribuir com a nação, ele vai falar: "Cara, eu já tô 100% legal", o cara vai viver às sombras, né, é o que desequilibra toda a nação. Então você imagina, pensando no cenário da casa, né, nós temos uma casa, tem uma quantidade de comida dentro dessa casa, né, eu tenho o cara que é legalizado, né, e o cara que não é legalizado. Ele vai começar a comer a comida também do cara que não é legalizado, só que só tem uma pessoa que paga aluguel. Só tem uma pessoa que contribui para a compra da casa, para a compra do alimento dessa casa. E ele vai ter que passar a dividir para 2 ou 3, ou seja, vai começar a ter uma escassez de quantidade de por exemplo, hoje a gente tem uma crise imobiliária muito grande, porque todo mundo aluga, só que nem todo mundo está legalizado. Ou seja, tanto o cara que está legalizado, o cara que é imigrante, o nativo americano mesmo, está disputando com o mesmo cara que às vezes atravessou para o coiote, entendeu? Então, assim, a política do Trump gente, me entenda, eu só estou explicando para vocês, né, eu sou o portador da política disso, né, a política do Trump é de: "Cara, nós vamos acabar com todo imigrante que é ilegal". Não dá para ficar aceitando isso dentro da nação, porque isso atrapalha o convívio da nação, né, isso atrapalha a nação como um todo economicamente. Então, o que ele quer não é nada demais, então o imigrante que está legal, o cara que veio para estudar, o cara que veio para buscar as coisas certas, o cara que veio realmente para contribuir com o país, ele é mais do que bem-vindo. Como sempre, os Estados Unidos é a terra da liberdade. Ele sempre foi bem-vindo e vai continuar sendo bem-vindo. O que os Estados Unidos não quer é o imigrante que é ilegal. É o cara que vem por debaixo dos panos, é o cara que muitas vezes, Bruno, esse cara, né, não tô generalizando a todos a 100%, né, mas muitas vezes acontece do cara ser o cara que, cara, ele vai trabalhar com gangues, ele vai estar ali na ilegalidade mesmo, vai estar sempre na informalidade. Então, é muito complexo. É muito complexo toda a situação. Eu entendo a questão do que o Trump tem colocado na cartilha política dele, e é exatamente esse o ponto ali que ele vem defendendo, os Estados Unidos voltar a ser grande de novo, que é o que hoje o mundo não sente segurança nos Estados Unidos tendo o Biden como presidente, né. Uhum, uhum. E assim, a gente vale lembrar que ele foi presidente, né, por um período antes do Biden, e assim, Uhum. não foi, né, aquele desastre que as pessoas achavam. Realmente, para você fazer implantar alguma coisa
leva tempo e realmente é construído ao tempo, né? Ele não sai pegando ninguém na rua e mandando embora, né? Então, assim, são coisas que, infelizmente, o alarmismo das pessoas acabam deixando outras com medo, fazendo com que as pessoas Uhum. se mudem ou volte para o país, né, de origem. Enfim, eu acho que agora é tempo de, meu, se você talvez tá vendo isso aqui e pensa assim, meu, mas o meu caso é esse, infelizmente eu não tô da maneira correta ou como deveria estar, cara, procura uma ajuda, vê, né, tem tantos escritórios bons de advocacia aí que pode te ajudar, de imigração, né, que pode te dar uma solução, de você pensar em se legalizar, todo mundo tem jeito, todo mundo pode arrumar um jeito para tá legal, né, Isso. não estou falando mal, assim, a gente não sabe da situação de cada um, então o que você passou para estar aqui, então a gente entende, mas realmente fica aqui um recado amigo mesmo para você procurar, não só nessa área, mas em todas, né? A procurar fazer as coisas corretas. Ninguém perde nada em fazer coisa correta. Meu, vivi errado até agora. Pronto. Hoje é a oportunidade de você fazer as coisas certas, então, né? É isso aí. Boa, boa. É isso aí, Certo? Bruno. Felipão, para a gente Certíssimo. caminhar para o final aqui, então, só queria, né, para quem acompanhou lá no comecinho, eu anotei aqui para não esquecer. O Felipe falou assim: ó, eu tô para lançar um livro, talvez eu dê um spoiler aí. Vai dar um spoiler de leve aí, não precisa contar nome, mas me fala um pouquinho mais aí para a gente Uhum. recompensar o pessoal que ficou aqui até o final. Muito bom, Bruno. Estou finalizando aí um livro contando um pouco dessa história mesmo. Então é um livro bem pessoal, né? Algo que eu tenho até carinho, porque é sobre a minha história, do momento que eu me percebi como gente no Brasil e perdendo o meu patrimônio. E contando toda essa história de como eu resolvi dolarizar, como eu fiz a dolarização, de como eu protegi o meu patrimônio. E aí explicando para as pessoas que não é algo que é só para mim. Muitos brasileiros não sabem, mas eles também podem ter o que eu tive. Eu ganhei o green card por habilidades especiais. Muitas pessoas têm esse potencial no Brasil. Tem pessoas que querem trabalhar aqui nos Estados Unidos, não sabem como. Então eu conto um pouquinho de cada etapa do que eu passei até chegar aqui, sabe? Então é um livro bem pessoal. Tô colocando bastante carinho, bastante amor nesse livro, justamente porque eu acredito que vai contribuir com muitas pessoas. Legal, legal. E eu já estou ansioso aí para esse livro, né? E para você que tem vontade de vir para os Estados Unidos, às vezes você não sabe por onde começar, às vezes é um livro, né? Contando uma história, né? De um case de sucesso, né? Que deu certo, né? Com certeza, né? Ele passou por muitas situações difíceis, né? Como todo imigrante, né? A gente fala que os Estados Unidos não é um país perfeito, é porque tem erros, tem dificuldades, a gente passa por uns perrengues aqui sim. Então, provavelmente o Felipe deve estar colocando alguns detalhes ali que vai fazer você pular 3 casas para frente, para você não, né, talvez ali não tomar ou fazer aqueles erros, né? Eu acho que isso é muito importante para você ver que você tem chance de vir para cá, legal, para morar aqui num país de primeiro mundo, para te entregar tudo que o país te entrega de um jeito legal. E ele está compilando isso daí num livro, nem estava sabendo desse livro aí, também estou sabendo junto com vocês, mas tenho certeza que vai ser muito legal. Mas, Felipe, Boa, obrigado, cara. Obrigado demais aí pela sua presença aqui mais uma vez. eu que agradeço. Fico muito feliz. Você sempre agrega demais aqui, né, para mim, que acabo estando próximo de vocês aí no dia a dia, mas trazendo um pouquinho hoje para a galera aqui. Show, Bruno. E sempre que precisar, tô por aqui, tá? Pode chamar sempre. É uma alegria, é um prazer poder contribuir. De verdade, eu queria que tivessem mais pessoas no período que eu estava vindo para cá, contribuindo com informações como você faz. Eu acho sensacional. Então, gente, se puder, cola em tudo que o Bruno tá fazendo, no que ele tá falando. É super relevante. Eu queria muito ter tido um cara que me influenciasse como o Bruno antes de poder sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, porque realmente eu tenho certeza que teria sido muito, muito mais fácil com todas as dicas aí que eu tenho acompanhado tudo, tá? Tô achando sensacional e tá demais mesmo. E Obrigado, obrigado, cara. muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado pelo convite. Imagina. Se precisar, estamos sempre aí. Imagina, obrigado eu. Galera, então como o Felipe falou, né, para você que tá gostando aí do nosso conteúdo, realmente a gente quer passar aqui a verdade, a gente quer passar o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente viveu e vive, para que você venha aqui de uma maneira assim mais fácil, entre aspas, onde você consiga a informação que você só teria de quem vive aqui, é isso que a gente quer fazer, trazer no canal, no meu Instagram, lá, se você não me segue, corre lá, Bruno Aniceto, vou deixar todos aqui no link, tá? Tanto do Felipe quanto o meu, caso você não siga a gente ainda, para você seguir lá, né? Acompanhar todo o nosso dia a dia. E é isso. Muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, Felipe. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Obrigado.